Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do nosso curso de EDO. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre equações de primeira ordem e agora nós vamos falar um pouco sobre um tipo bem especial de equações de primeira ordem que são as chamadas equações de Bernoulli, beleza? Então, o objetivo central é estudar essas equações. Então, nós vamos, nesse vídeo, fazer a parte teórica e também nós vamos ver um exemplo no final. E no próximo vídeo, nós vamos trazer, então, para vocês uma aplicação desse tipo de equação. Então, o que vem a ser uma equação de Bernoulli? É toda equação diferencial que tem essa cara, que tem esse formato aqui. Que formato é esse? A derivada de y em relação a x, vezes uma função que depende de x multiplicado por y. Isso tem que ser igual a uma função que só depende de x, que multiplica uma potência de y. Que expoente é esse daqui? É um expoente natural? Não. Esse expoente aqui pode ser qualquer número real, certo? Então, toda a função que pode ser escrito desta forma, isso é o que a gente chama de equação de Bernoulli. Tá? Então, y' é y' mais p de x que multiplica y, tem que ser igual a q de x que multiplica y elevado a n para algum número real n. Tá certo? Bom, este valor de n aqui, por ele ser um real, ele pode ser um número natural, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número racional, ele pode ser um número irracional, tanto faz. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser zero. Caso esse número natural, caso esse expoente aqui seja zero, observe que uma função elevada a zero é 1. Então, aqui, essa nossa equação, ela se resume ao quê? Derivada de y em relação a x, mais p de x que multiplica y, igual a uma certa função q de x. Ora, isso daqui é uma equação linear de primeira ordem, que nós já estudamos lá no vídeo 5. Tá? Bom, outra possibilidade para o n é o n ser igual a 1. Se o n for igual a 1, olha como é que fica a nossa equação diferencial. Ela fica assim, derivada de y em relação a x, mais uma função p de x que multiplica y, igual a uma função q de x que multiplica y. Eu pego essa parte aqui, ó, esse termo independente, eu passo ele para o outro lado com sinal de menos, ponho o y em evidência, e olha como é que fica a nossa equação de Bernoulli. Derivada de y em relação a x, mais uma função que depende de x vezes y, isso aqui é igual a zero. Você já viu esse tipo de equação em algum lugar? Eu já. Isso é uma EDO separável. Né? Esse termo aqui ó, é igual a zero, e esse termo que multiplica y, ela é a diferença dessas duas funções que dependem só de x, e, portanto, isso é uma função que depende só de x. Tá certo? Então, para o n igual a zero e para o n igual a 1, as equações de Bernoulli já foram estudadas anteriormente, já foram estudadas em vídeos anteriores. Tá certo? Então, nós temos que nos preocupar agora em estudar essas equações quando o n não é zero e quando o n não é 1. Beleza? Então vamos lá. Vamos considerar então uma equação de Bernoulli. Observe que em vez de escrever dy dx, eu posso escrever y'. Tá? Essa é a única mudança. A mudança daqui, dessa equação, para essa que está aqui, é o y'. Tá? Que é a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos considerar essa equação de Bernoulli. Não sei se você lembra, mas para equações quadráticas, do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero, você tem uma fórmula que calcula para você os valores de x. Certo? Você tem isso. Que é a fórmula de Bhaskara. Agora, se você tem uma equação do quarto grau que é bem comportada, você faz uma substituição de variável e você consegue usar a fórmula de Bhaskara também. Por exemplo, de que equações que eu estou falando? Equações do tipo ax à quarta mais bx quadrado mais c igual a zero. Observe que isso é uma equação de quarto grau.
Só que se eu fizer uma substituição de variável, se eu chamar x² de y, a minha equação, que é de quarto grau, ela passa a ser uma equação de grau 2. Ela vai ficar AY² mais BY mais C igual a zero. O que você faz? Você aplica a fórmula de Bhaskara, acha os valores possíveis para y, volta com os dois valores de y que você encontrou, você volta na original, lá onde era x² igual a y, volta lá e encontra os valores de x. Essa é uma técnica que você aprende lá no ensino médio. Muito bem. Para nós resolvermos as equações de Bernoulli, nós vamos fazer um tipo especial de substituição de variável. Observe que nessas equações de quarto grau, elas não podem ser equações quaisquer. Elas têm, lembra que eu falei para você? Ela tem que ser uma equação bem comportada. Ela tem que ser da forma ax² mais bx² mais c igual a zero. Ela tem que ser dessa forma, aí você consegue fazer uma substituição de variável. Essas equações que estão em tela, essas equações de Bernoulli, elas têm um comportamento especial que nos permite fazer uma substituição adequada, uma substituição de variável. Lembra, qual é a variável dessa equação mesmo? A variável dessa equação é a função y que nós queremos determinar. Muito bem. Então, nós vamos fazer uma mudança de variável agora. Antes de nós fazermos essa mudança de variável, nós vamos reescrever essa equação de uma forma mais adequada. Que forma é essa? Olha só. Nós vamos dividir a equação inteira por y elevado a n. Quando eu dividir a equação inteira por y igual a n, esse termo fica dividido por y igual a n, esse também e esse também. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Esse y elevado a n vai embora com esse y elevado a n. Esse y aqui de cima vai cortar com o y que aparece aqui embaixo. E olha o que vai sobrar então. Y' sobre y elevado a n, mais p de x sobre y elevado a n menos 1, igual à nossa função q de x. Observe que o lado direito aqui nós sumimos com o y aqui do lado direito. Nós passamos o y tudo para o lado esquerdo. Tá? Muito bem. Você está vendo esse denominador aqui? Ó? Esse denominador eu posso passar ele para cima com o sinal de menos. Então, como que vai ficar? Vai ficar y' que multiplica y elevado a menos n, mais p de x vezes y elevado. Qual é o negativo de n menos 1? O negativo de n menos 1 é 1 menos n, igual a q de x. Certo? Então, aqui nós reescrevemos nossa equação de Bernoulli desta forma aqui. Por quê? Porque ficou legal. Aqui do lado direito fica só uma função que depende de x. E agora sim, vamos ver se agora sim. Agora eu vou fazer aquela substituição de variável que eu tinha comentado há alguns minutos atrás. Você está vendo esta função que acompanha p de x? Está vendo esta função aqui? Ó? Essa função, eu vou chamar ela, vou introduzir uma nova variável, eu vou chamar ela de y. Eu vou chamar ela de v, desculpa, vou chamar ela de v. Da mesma forma que lá, quando você estava resolvendo equações de quarto grau, do tipo ax² mais bx² mais c igual a zero, você substitui, né? Chama o x², você chama de uma outra letra, uma nova variável. Você pode chamar ela de v, pode chamar de y, qualquer letra. Você faz essa substituição de variável, você recai numa equação de grau 2, na qual você pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Encontrados os valores para a nova variável, você volta na variável antiga, na variável x, e faz as contas e descobre quais são os valores de x. Tá? Essas equações de Bernoulli permitem que você faça uma substituição de variável que ela é bem interessante. E é esta função aqui, ó, y elevado a 1 menos n, isso é que nós vamos chamar de v. Essa é a mudança de variável que nós vamos fazer. Tá certo? Muito bem. O que é que nós vamos fazer? O que nós temos, na verdade? Nota, o v, a função v, ela depende basicamente de y. Mas o y não depende de x. Porque eu estou derivando y em relação a x, então ele é uma função de x. Agora a história. V acaba sendo uma função de x também, de forma indireta. Então o que eu vou fazer aqui? Para eu poder derivar esta função, eu vou usar a regra da cadeia.
Como é que fica a derivada de V em relação a x? Como é que fica a derivada disso aqui em relação a x? Em relação a y, eu sei quanto que é. É isso daqui, ó. Lembra? Cai o expoente e subtrai 1 do expoente. Então, caiu o expoente, subtraiu 1. 1 menos n menos 1 fica menos n. Isso é a derivada de v em relação a y. Só que você tem que multiplicar, para você determinar a derivada de v em relação a x, você tem que pegar a derivada de v em relação a y e multiplicar pela derivada de y em relação a x. A derivada de y em relação a x é y'. Então, a derivada de v em relação a x fica isso daqui. Observe, você está olhando para isso daqui, ó, y elevado a menos n que multiplica y', isso já apareceu em algum lugar. Você só não está lembrando. Onde é que isso já apareceu? Aqui, ó. Apareceu aqui. Y elevado a menos n que multiplica y'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse produto aqui, ó, multiplicando ambos os lados dessa equação por 1 sobre 1 menos n. Então, eu consigo isolar essa parte aqui, ó, eu consigo isolar dessa forma aqui. Certo? Muito bem. Qual era a nossa equação original? A nossa equação original era essa daqui, ó, né? Y', que multiplica y elevado a menos n, mais p de x, que multiplica y elevado a 1 menos n, igual a q de x. Isso daqui, ó, você tá vendo essa parte aqui? Olha quanto que vale agora. Isso. Você tá vendo esse y elevado a 1 menos n? Olha quanto que vale. Vale v. Então, essa equação, ela fica assim, ó. Essa parte fica isso. Essa outra parte aqui fica p de x vezes v. E aqui? Aqui fica q de x. Olha para isso daqui. Olha para isso daqui. Isso é uma equação linear de primeira ordem. E nós já sabemos resolver. Como nós já sabemos resolver essa equação linear de primeira ordem, o que nós vamos fazer depois de encontrada? Porque quando nós vamos resolver essa equação linear de primeira ordem, qual é a função que nós vamos obter? Nós vamos obter a função v. Porque essa daqui é uma EDO na variável v. Então, eu vou resolver essa equação na variável v e vou voltar nesta equação aqui, já que o v é y elevado a 1 menos n, vou isolar o y e vou encontrar a solução geral da nossa equação original. Então, esse é o procedimento que você vai fazer para determinar a solução de equações de Bernoulli. Você vai fazer, olha o que você vai fazer. O que nós fizemos aqui? Fizemos essa mudança de variável, v é y elevado a 1 menos n, derivamos usando a regra da cadeia, porque a derivada disso daqui em relação a x fica 1 menos n que multiplica y elevado a menos n, vezes y'. Posso isolar esse produto aqui, tenho 1 sobre 1 menos n que multiplica a derivada de v em relação a x. Volto na minha equação original, faço a substituição disso aqui por isso, e essa parte aqui é v. Eu faço essa substituição e isso me dá uma equação linear que eu já sei resolver. Depois que eu resolver essa equação, eu volto e isolo o y, já que eu sei quem é v, eu volto aqui e calculo y. Beleza? Vamos a um exemplo? Vamos lá. O exemplo é esse daqui, ó. Derivada de y em relação a x é igual a 1 sobre x vezes y mais x que multiplica y². Isso aqui você pode escrever assim também, né? Pode trocar essa derivada de y em relação a x simplesmente por y'. Bom, se você for olhar para essa equação, aqui, ela é uma equação de Bernoulli. Aqui aparece a derivada. Essa aqui é a função que multiplica y. E essa função aqui é a função que multiplica y elevado a alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é 2. É o 2. Tá? Então, o n é 2, o p de x é 1 sobre x, e a nossa q de x, olha, a nossa q de x é x, e a nossa p de x é 1 sobre x. Tá? O que eu fiz aqui para encontrar esta equação aqui de baixo?
eu multipliquei, eu passei o y elevado a n dividindo, né? Então é isso que eu vou fazer aqui nessa nossa equação. Eu vou reescrever essa nossa equação, dividindo tudo por y ao quadrado, ou então, se você preferir, multiplicar por y elevado a menos 2 de ambos os lados. De qualquer forma, não importa o que você vai fazer, se você eliminar o y quadrado aqui do lado direito, você vai obter isso daqui, ó. Y' que multiplica y a menos 2, mais 1 sobre x, y a menos 1, igual a x. Qual foi a mudança de variável que nós fizemos mesmo? Aqui tá. Quer dizer, isso aqui é uma equação de Bernoulli, essa aqui é a função p de x, essa é a q de x e o n é 2. Então, isso aqui é uma equação de Bernoulli, certo? Agora sim, qual é a mudança de variável que nós temos que fazer? Lembra esse y a menos 1 aqui? Qual é a função, ou seja, qual é a potência de y que acompanha o p de x? É y elevado a menos 1. Então, este sujeito aqui, ó, ele vai ser o nosso v. Essa vai ser a nossa mudança de variável. O que nós fizemos depois disso? Nós derivamos isso aqui em relação a x, utilizando a regra da cadeia. Quanto que vai ser a derivada de v em relação a x? Vai ser a derivada de y, a derivada de v em relação a y, dá isso daqui, cai o expoente, subtrai 1, vezes a derivada de y em relação a x, ou seja, vezes o y'. O que nós fizemos depois? Você está vendo esse produtinho aqui, ó? Nós isolamos ele, né? Então, esse menos 1 que está aqui, ele passa para o outro lado dividindo, mas 1 sobre menos 1 é menos 1, né? Então, fica y elevado a menos 2, que multiplica y' igual a menos dv de x, a derivada de v em relação a x. Certo? Então, nós sabemos quem é v e nós sabemos quem é esse sujeito aqui, ó. Nós vamos vir aqui na nossa equação, vamos vir nessa equação, e vamos fazer a substituição. Isso daqui vai ser substituído por isso, e o y a menos 1 nós vamos substituir por v. Olha o que vai ficar, então. Menos dv dx, mais 1 sobre x vezes v, igual a x. Multiplicando tudo por menos 1, eu quero fazer desaparecer esse sujeito aqui, ó. Esse cara eu quero fazer desaparecer, então eu multiplico toda ela por menos 1, e fica dv dx igual a menos 1 sobre x mais v, igual a menos x. Olha para isso daqui. Olha para isso. Isso aqui não é uma equação linear de primeira ordem que nós já sabemos resolver? Sabe aquele fator integrante? É isso daqui. Essa aqui nós já sabemos resolver. Dá uma olhada lá na aula 5, como que se resolve esse tipo de equação. Eu não vou resolver ela aqui de novo, porque nós já sabemos fazer isso. Mas uma solução dela é essa daqui, menos x² mais c que multiplica x. Então, a hora que você for resolver esta equação aqui, ó, essa EDO linear, usando o método da aula 5, você vai obter esta função v aqui. Mas para lá, é a função v que você quer? Não, você quer a função y. Como é que você encontra y? Substitui aqui, ó. V não é igual a y a menos 1? Sim. Então, a função v não é isso? É. Então, a função y que você está procurando é v na menos 1. É a inversa de v. V está aqui. Então, é isso daqui a menos 1. E quanto que é isso daqui a menos 1? É isso. 1 sobre menos x² mais 6x. Certo? Então, lembra aquela aula de equações lineares que você pulou? Pois é, você vai usar aqui. E agora tem uma notícia pior para te dar. O próximo tipo de equação que nós vamos estudar, não na próxima aula, na seguinte, chama-se equações de Riccati. Essas equações de Riccati, elas vão recair numa equação de Bernoulli, e para você resolver a equação de Bernoulli, você vai recair numa equação linear. Então, olha que coisa interessante. Não adianta você ir pulando, porque você precisa saber o que vem antes. Senão você não vai conseguir resolver, por exemplo, uma equação de Riccati. Ou de Bernoulli. Se você não sabe resolver equações lineares de primeira ordem, você não resolve equações de Bernoulli e também não vai resolver as de Riccati. Beleza? Com isso, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o próximo vídeo
vai ser uma aplicação a respeito de crescimento de populações mais gerais do que aquelas que nós vimos no vídeo anterior. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.